As orações mais antigas do zoroastrismo. O legado espiritual de Zoroastro. O zoroastrismo é uma das religiões mais antigas da humanidade, cujas raízes remontam a milênios antes da era cristã. Diferente de muitas tradições religiosas de sua época, que enfatizavam práticas rituais e sacrifícios materiais, o zoroastrismo estabeleceu uma abordagem espiritual profundamente ética e filosófica. No coração dessa fé encontram-se as orações mais antigas, preservadas nos gatas, os hinos sagrados atribuídos ao próprio Zoroastro. Esses textos, que fazem parte do Avesta, o corpo sagrado da literatura zoroastriana, não são apenas fórmulas repetitivas de súplica, mas verdadeiros diálogos entre o profeta e a divindade suprema, Ahura Mazda. Por meio dessas orações, Zoroastro expressa seus questionamentos sobre a ordem cósmica, a luta entre o bem e o mal e o propósito da humanidade no mundo. Os gatas não são meros registros históricos. São o testemunho da busca espiritual de um povo que buscava compreender seu papel no universo. Os gatas, a expressão da vontade divina. Os gatas são compostos por 17 hinos, que representam a parte mais antiga do Avesta, e possivelmente um dos textos religiosos mais antigos ainda em uso no mundo. Escritos em avéstico antigo, um idioma relacionado ao sânscrito védico, esses hinos remontam a um período anterior ao Império Persa, quando a sociedade iraniana ainda era formada por tribos pastorais e guerreiros nômades. Diferente de muitas tradições espirituais que enfatizam dogmas rígidos, os gatas apresentam uma estrutura fluida e reflexiva. Neles, Zoroastro questiona Ahura Mazda sobre os princípios do universo, buscando compreender a origem da criação, a dualidade entre o bem e o mal e o papel da humanidade na preservação da ordem divina. Os temas centrais abordados nos gatas incluem louvor a Ahura Mazda, enfatizando sua sabedoria, justiça e bondade infinita. 2. A rejeição dos Daevas, entidades associadas ao caos e à mentira. A importância do livre-arbítrio, com ênfase na escolha entre o Besha e o mal. 4. A promessa da renovação do mundo, um conceito que influenciaria religiões posteriores, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cada um desses elementos reflete a visão inovadora de Zoroastro sobre a espiritualidade, em que a religião não se baseia no medo dos deuses ou na submissão cega a rituais, mas sim na busca pela verdade e pela justiça. A estrutura das orações antigas. Uma característica única das orações mais antigas do zoroastrismo é sua estrutura dialógica. Diferente das preces de outras tradições antigas, que frequentemente consistiam em fórmulas fixas de súplica, os gatas seguem um modelo de perguntas e respostas, em que Zoroastro busca compreender os mistérios do universo por meio do diálogo com Ahura Mazda. Muitas dessas orações começam com o profeta clamando por orientação, como nesta passagem reformulada com base nos gatas. Ó Ahura Mazda, Criador da verdade e da luz, guia-me no caminho da justiça, para que eu possa afastar a escuridão e aproximar-me da tua sabedoria eterna. Outro aspecto notável é o uso da repetição e do paralelismo, características comuns na poesia religiosa da antiguidade. Essas técnicas serviam tanto para reforçar os ensinamentos quanto para facilitar a memorização, já que os gatas eram originalmente transmitidos oralmente por sacerdotes e seguidores antes de serem registrados por escrito. Além disso, as orações mais antigas possuíam função litúrgica, sendo recitadas durante cerimônias sagradas e festivais religiosos. Elas eram acompanhadas por cânticos e rituais de fogo, simbolizando a luz da verdade iluminando o caminho dos fiéis. A importância do livre-arbítrio e da escolha moral. Um dos temas mais inovadores das orações zoroastrianas é o conceito de livre-arbítrio. Ao contrário de muitas religiões antigas, que viam o destino como algo predeterminado pelos deuses, o zoroastrismo ensina que cada indivíduo tem a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. Essa ideia é expressa de forma clara em uma das orações atribuídas a Zoroastro, que cada homem escolha seu caminho, pois a luz e as trevas estão diante de seus olhos. Aquele que seguir a senda da verdade será abençoado. Aquele que abraçar a falsidade conhecerá a ruína. Esse princípio faz do zoroastrismo uma religião profundamente ética, em que a verdadeira devoção não é demonstrada por meio de sacrifícios ou oferendas, mas sim pela prática do bem no dia a dia.
Essa perspectiva moral influenciaria diversas tradições religiosas futuras, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O papel das orações nos rituais sagrados. As orações zoroastrianas eram recitadas em diversos contextos, incluindo rituais de purificação, onde os fiéis pediam proteção contra forças malignas. Celebrações sazonais, como no Rus, Ano Novo Persa, quando eram recitadas preces de renovação e gratidão. Cerimônias funerárias, onde os sacerdotes guiavam as almas dos falecidos em sua jornada para o além. Durante esses rituais, os sacerdotes utilizavam o fogo sagrado, um dos principais símbolos do zoroastrismo, que representava a luz da sabedoria e a presença de Ahura Mazda. O fogo era mantido continuamente nos templos, e suas chamas eram alimentadas por madeiras perfumadas e ervas sagradas enquanto as orações eram entoadas. A relevância das orações antigas no mundo moderno. Apesar de terem sido compostas há milhares de anos, as orações zoroastrianas continuam sendo recitadas por comunidades zoroastrianas em diversas partes do mundo, especialmente no Irã e na Índia, onde a tradição foi preservada pelos Pars. Seus ensinamentos sobre verdade, justiça e livre-arbítrio permanecem atuais, inspirando não apenas os seguidores do zoroastrismo, mas também estudiosos, filósofos e aqueles que buscam compreender a espiritualidade de maneira mais profunda. Ao analisar as orações mais antigas dessa tradição, percebemos que elas não são apenas um registro de crenças passadas, mas um testemunho vivo do desejo humano por compreensão, propósito e conexão com o divino. Conclusão: a perpetuidade da tradição espiritual. As orações mais antigas do zoroastrismo representam um marco na história da espiritualidade humana. Mais do que simples súplicas, elas são expressões de uma visão elevada do cosmos e do papel do ser humano dentro dele. Ao longo dos séculos, os hinos sagrados de Zoroastro influenciaram diversas tradições religiosas, ajudando a moldar conceitos como o juízo final, o livre-arbítrio e a batalha entre o bem e o mal. Hoje, mesmo diante da modernidade, suas palavras continuam a ecoar, lembrando-nos de que a busca pela verdade e pela justiça é atemporal. Que essas antigas preces continuem a iluminar aqueles que buscam compreender os mistérios do universo e o verdadeiro significado da existência humana. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo do canal O Zoroastro. Não deixe de consultar as nossas indicações, as referências bibliográficas trabalhadas em nosso canal.